Olá pessoal, e aqui vamos fazer mais uma aula para abrir a mente dos nossos telespectadores e do povo brasileiro em relação ao que é uma cadeia comercial, em relação à tramitação de informação entre matéria-prima, indústria, distribuição, vendedor, representante comercial, comércio, consumidor final e mercado governamental. As 7 camadas de um produto acabado é importante para que você entenda como funciona a maior circulação de lucro do Brasil. Quando a gente entende sobre isso, a gente vem trazer essa aula para você, para comentar sobre os 3 erros que estão fazendo você perder dinheiro na compra. O primeiro, falta de planejamento. O segundo, não negociar com a indústria e perder vantagens escondidas. Terceiro, manter um mix desalinhado com o público-alvo e ver o seu estoque encalhado. Vamos começar no primeiro, falta de planejamento. Estamos na era da tecnologia, estamos no século 21, onde a tecnologia hoje dentro do seu pequeno e médio varejo é fundamental para a sua sobrevivência para os próximos anos. Por mais que você tente pegar a sua empresa de sistema, evoluir os processos de visualização, de atualização dos indicadores percentuais do seu negócio, não é isso que conecta você à indústria. O que conecta você ao seu criador? Ao estudo de como o criador funciona. Quando a gente entende que você está errando na hora da compra, a gente está entendendo que você está estudando muito pouco sobre a indústria. Ou, se quiser um outro storytelling, você tem lido pouco a palavra de Deus. Lembra, você é uma empresa. Assim como a sua empresa existe com vários colaboradores, a seu ser, a sua existência, ela é composta dos 3 principais colaboradores, que é a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Quando a gente cria isso, esse storytelling, e vem trazer você para conhecer o que é a verdadeira indústria, qual indústria tem coração e qual indústria não tem coração? Quem é a indústria ou as marcas que vão te conectar ao seu cliente? Porque tudo que a gente aprendeu ao longo dos nossos últimos anos foi que a venda é que te conecta aos clientes. A venda é que fideliza os clientes. Um quer comprar preço, o outro quer comprar assim, o outro quer comprar assado. Cada cliente compra de uma forma. Mas peraí. Se a maioria das pessoas não sabe comprar, então não é sobre a venda. Porque imagina o seguinte. Imagina que você trabalha com 5.000 itens na sua loja. Será que você usa todas as marcas que você vende? Ah não, Jorge, eu estou sempre usando o preço. Ok, eu só estou te dizendo que se você não pensar que a forma de comprar sua precisa mudar, você está enterrando a sua empresa para os próximos anos. Imagina o seguinte, uma empresa brasileira, quando ela é aberta, ela dura no máximo 2 anos. A maioria delas. O ano passado, o índice que fecharam-se mais de 2 milhões de empresas no Brasil. E abrem-se quantas? Só que essas que abrem, é 2 anos de experiência e a maioria morre. Então, quando a gente entende que a gente tem 21 milhões de CNPJ
e que 2,6% desse CNPJ perfaz 73% do PIB, a gente começa a entender que se você não aprender a comprar, esses 2,6 vai se transformar em 1%. É o que os maiores líderes mundiais estão falando. Por quê? Porque você não está se atualizando tecnologicamente. Mas, George, é muito caro quando eu ligo na minha empresa e vou buscar uma tecnologia, uma evolução de processos tecnológicos para o meu negócio. É caríssimo. Por isso, nós construímos o hierarquia comercial para trazer o entendimento que a sua empresa, estando ela automatizada, nós vamos eliminar o primeiro erro da sua empresa, que é a construção de planejamento anual com o seu criador. Quando você pensa no que a indústria precisa programar a compra de toda a matéria-prima que ela vai fabricar para os próximos 12 meses, assim como você vai construir um prédio, imagina quanto insumo, quanto de cimento você não tem que comprar com a indústria. Você acha que a qualquer hora que você chega lá, você vai comprar 10 carretas de cimento? 20 carretas? Se você não programar para os próximos meses a aplicação para construir esse prédio, a aplicação dos insumos, você vai ficar sem o produto. Tudo é planejamento. E hoje nós temos a expertise de construir visão industrial dentro do seu negócio. Eu conversando com um cliente, e o cliente falou o seguinte: Jorge, eu compro de uma associação que compra mais de 1.000 lojas. Compram junto nessa associação do Brasil. Que legal. E essa associação não consegue o contrato que você está falando. Que tem. Todos os indicadores não mostram isso. Claro. Por quê? Porque essa associação que tem 1.000 lojas está comprando só o filé. Está comprando só a curva A das indústrias. E quer volume. Assim, e repetindo o que os maiores operadores do país faz. Quando você entende que não é sobre o volume de indústrias que você compra, e sim a qualidade de relacionamento que você tem com cada uma, você vai entender que assim como na Bíblia fala, que quanto mais você caminha com Jesus Cristo, as chuvas de riqueza se tornam abundantes, se tornam frequentes. Aqui nesse terreno, nesse solo, eu te afirmo: se você quer enriquecer o seu negócio, conecte com o seu Criador. Eu conheço clientes que faturam mais de 10, 15, 20 milhões de reais por mês e não vão até as indústrias. E não vão conectar nem com os distribuidores. Você é pequeno varejo, que compra de um distribuidor, visite o distribuidor, conheça a operação dele. Entenda o processo de evolução, o quanto de investimento ele está aportando para dentro do seu município. E que você está ajudando a enriquecer ele. E quanto mais ele enriquece, mais você enriquece. Você não entendeu? Quanto mais você arranca o seu dinheiro para fora e o lucro não circula no seu bairro e no seu município, mais você empobrece. Então é sobre isso que a gente está falando. Sobre você ter um planejamento automatizado no seu sistema, onde você vai ter projetos, processos para automatizar o seu sistema através de um painel BI. Com visibilidade industrial, tudo que a indústria mais quer ver, eu vou te mostrar como faz. E ainda desafio que se
nós não conseguirmos devolver o seu dinheiro em 1 ano na compra, você tem garantia disso. Agora, porém, entenda, você precisa abrir a sua mente. A compra é a primícia, não é a venda. Tudo que você escuta no Brasil dizendo, não se escuta ninguém falar de compra. Então, é sobre isso. Agora, imagina o seguinte, George, o que a indústria pode ter de vantagens escondidas? Vamos para o erro 2. O erro 2, as vantagens escondidas, quando uma indústria constrói um projeto nacional, ela constrói uma política comercial. Geralmente, essa política comercial é para os segmentos. E, por exemplo, quando a gente fala de supermercado, a gente fala de 1 a 4 checkout, de 5 a 9, de 10 a mais. Essa hierarquia que a indústria constrói, ela busca o distribuidor especializado para atender o primeiro e o segundo andar, que é o de 1 a 4 checkout e de 5 a 9, e o de 10 acima a maioria atende das indústrias. Quando você entende que isso é uma distribuição de renda que a indústria que a indústria faz, você vai entender que as vantagens escondidas que ela tem está em relação às negociações que ela faz com a matéria-prima, com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal e com os bancos. As vantagens escondidas que a indústria tem, o varejo, pequeno e médio do Brasil, não tem. Só que depois que os grandes operadores cresceram e tomaram o mercado e começaram a mandar nas indústrias, eles começaram a fazer o que as indústrias fazem. Então, essa guerra, ela começou a acontecer de tal forma que se você não mudar o seu processo de compra urgentemente, sua empresa vai fechar. Mesmo ela tendo 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Porque quanto mais você compra daquele que menos paga imposto, mais você paga, mais a sua carga tributária não vai parar de subir. Inclusive para os seus clientes. Mais o nosso poder de consumo, mais o nosso papel vai desvalorizar. R$50 na década de 90 era R$50. O dólar era 1 por 1. Pelo menos ele iniciou 94 1 por 1. E hoje R$50 vale quanto? 5, 6, 7 reais em relação à década de 90. Eu lembro, o litro da gasolina da década de 90 era R$1, R$1,10, R$1,20. E olha quanto custa hoje. Quando a gente entende que se nós não alterarmos o nosso campo de visão e se nós não pensarmos como o Criador pensa, você vai discorrer da morte do seu negócio. Por quê? Se você não entende o que é a energia do Espírito Santo, você vai falar, esse cara é louco. Se você não entende o que é uma energia de uma indústria e o que a indústria faz e atropela Deus e o mundo para conseguir colocar o produto no mercado, você vai falar, a indústria é louca. Agora, lembre-se, você é a imagem e semelhança do Criador. Então você precisa, você varejista, pequeno e médio, você precisa pensar como ele pensou. Você precisa pensar como a indústria pensa. Esse é o maior segredo
para você alongar a vida da sua pequena e média empresa para os próximos anos. Então, quando você não entende sobre a indústria, você vai ter um mix completamente desalinhado. Sabe por quê? Porque você vai estar indo lá no grande operador, comprando a mesma marca que ele vende e vendendo 50% mais caro. Se for um item commodity, 30%, 40% mais caro. E todas as vezes que você faz isso, você está alimentando um monstro que vai te engolir. Porque a hora que você cresce e você começa a botar as asas de fora, o grande operador monta uma loja próxima de você. E você sem automação, e você sem tecnologia, não consegue se manter no mercado. A sua venda faz assim, ó. Vou te dar um exemplo. Tinha um cliente que falava assim, ah não, me vê esses itens aqui do seu catálogo, mas esses itens aqui eu vou lá no grande operador comprar. Beleza. Chegou a ponto dele comprar uma promoção que a gente fez desses itens que são commodities, do meu carro de entrega, chegar lá para entregar para ele devolver a mercadoria e falou, cara, o dia que eu comprei não estava em promoção, mas agora entrou em promoção lá e eu vou pegar de lá, devolve isso aqui, troca a nota fiscal para mim. E eu sem problema, vem cá. Só que eu sempre pedi pro vendedor falar, avisa ele, que o dia que o grande operador bater na porta dele, ele vai fechar o negócio dele. Esse médio mercado, ele vende 1.200.000, 1.300.000 por mês. E há 1 ano e meio atrás o Atacadão abriu uma loja lá. A 1 quilômetro dele. Ele passou a vender 150 mil reais. Imagina onde ele está hoje. Com a porta lacrada. E aí? Você, será que não vai chegar nesse ponto? Você já viu quantas lojas o grande operador está abrindo? Você quer ver? Vai na Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercadistas. Pega na Abras quantos supermercados abriram em 2024? 281 lojas. E eu, esses dias atrás, estando lá, perguntei, mas dessas 281 lojas, quantas são individuais e quantas são dos grandes operadores? Ah, nós não sabemos dizer. Claro que não vai saber dizer. Porque quem abre loja hoje é grande operador. Um cara que recebe um belo do dinheiro para abrir uma loja, ou ele abre uma conveniência pequena, porque se ele resolver montar um mercado hoje, olha, tem que ser uma região muito boa para ele peitar. Imagina você abrir seu material de construção próximo de uma Leroy Merlin. Você vai ter que ser muito específico e muito personalizado no seu atendimento e nas indústrias que você compra. Quer se manter no mercado? Faça o que os grandes não fazem. Atenda como os grandes não atendem. E leve valor para o seu cliente, que é o atendimento. Tá vendo esse produto aqui? Nós começamos em 2019 e nós somos reconhecidos nacionalmente como um estado de 3 milhões de habitantes, que detém 1,2% da população brasileira. Nós éramos o terceiro maior cliente do país desse produto. O que a gente fez? Levou para o grande operador? Não. Eu escolhi 40 conveniências. Fiz uma campanha de vendas pequena com as 40 conveniências. E essas conveniências começaram a vender parede dupla de inox com vácuo no meio, vácuo isolante térmico. E eles começaram a vender para os clientes. Falou assim, você é louco, isso aqui vai vender uma conveniência por 200, 300 reais? Da mesma forma que eu fui louco lá no passado, eu estou sendo louco agora de falar que você não aprender a comprar, de novo, você vai fechar seu negócio para os próximos anos.
Esse storytelling que eu crio para você é para te mostrar que ou você busca valor ou você fecha. Se você continuar vendendo preço, não vai te fidelizar. Não que você tenha que vender mais caro, mas que você crie conceito, que você crie propósito, que você traga aquilo que a indústria mais constrói. Evolução industrial. Vocês já escutaram dizer, ou vocês já perceberam, que a maioria dos políticos, quando ganham um poder nacional, eles se perdem no ego? Qual a diferença da indústria? Nenhuma. A indústria, quando ganha grande poderio de ganho de mercado e de participação, o ego dela é tão forte que ela reduz a embalagem, piora o produto, para aumentar o lucro. E tá nem aí com a população. E você, na ânsia de comprar o preço, tá com o item encalhado no seu estoque, porque é o mesmo item que você tá pegando do grande operador. E aí, ó, esse item aqui que você tá vendendo, você não tá conectando. Você não tá fidelizando o seu cliente, porque você não tá vendendo evolução industrial. Você não tá vendendo um propósito dentro do seu varejo. Você quer vender só preço? Então continue comprando preço e vamos ver aonde você vai estar para os próximos anos. Eu não estou te desejando mal. Eu só estou te alertando que isso precisa ser alterado. Então nós estamos aqui para te mostrar, através do hierarquia comercial, que se você não sair da operação e não criar um processo de automação da sua empresa, com planejamento, a sua empresa novamente vai fechar. O que a gente quer mostrar para você é que há possibilidade hoje de tamanha inteligência artificial e de tamanha robotização de mercado criar custos mais baratos que aqueles que o seu sistema cobra. Lá na minha empresa é R$2.000 a hora do sistema. E na sua, custa quanto? Entenda que nós estamos e nós criamos determinadas parcerias para ajudar você a parar de cometer os principais erros da sua empresa e não saber comprar. Até a próxima aula e fiquem com Deus.